Boa noite, Edler. Tudo bem? Milton, Mais Fisioterapia, sejam todos bem-vindos. Aqui. Oi, Olá, Diogo. doutor. Tudo bem? Noite, tudo bem e você? Tô bem. A gente na correria, né? Se Pois ajeitando é. aqui. Vamos aqui também, tô me ajeitando ainda, né, aqui. Acabei de atender agora. Nós dois, Diogo. Eu estava atendendo agora, fazendo algumas aplicações de ozônio aí, uma paciente que veio de fora, né? Então acabou atropelando um pouquinho o horário. Até desculpa, atrasei, ó, 3 minutos atrasado. Não é comum, Não, não. tá tudo bem, tá tudo certo. O pessoal tá chegando também. Tô pedindo para que todo mundo que chegue, que vai entrando, tenha um aviãozinho aqui e manda, dispara esse aviãozinho para falar da nossa live aí para todo mundo que tem interesse em conhecer mais ozônio, porque o convidado de hoje não é brincadeira não, viu? O convidado de hoje, esse tem história para contar na ozonioterapia, viu? Imagina. Francisco, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Antes de tudo. E quero compartilhar mesmo, quero que tu compartilhes com a gente toda a tua experiência, teu histórico, que eu sei que é grande, e o que é melhor, tu sempre está embasado, né, de uma forma muito séria dentro da ozonoterapia, dentro da odontologia, que acaba dando suporte muito para as outras classes profissionais, já que vocês foram os primeiros, né, a ter ela regulamentada. Então, eu sempre começo fazendo isso, eu queria que tu começasse te apresentando, né? O teu histórico dentro da ozonoterapia, o teu histórico como profissional mesmo, todo mundo já sabe que você é odontólogo, é um cirurgião dentista. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Bom, Diogo, primeiro agradecer novamente o teu convite para estar conversando um pouquinho sobre ozonoterapia. Agradecer a todos que estão aí dedicando um pouquinho do tempo para nos ouvir. Na verdade, eu trabalho com ozonoterapia antes até mesmo de ter me formado em odontologia. Eu, durante a faculdade, tive a grata felicidade de conhecer o Dr. Edson César Philippe e a doutora Lia. O Dr. Edson, para quem não sabe, é o pai da Letícia, fundador da Filoson, e a doutora Lia é a tia da Letícia, que é enfermeira e nutricionista. Então, eu tive a felicidade de conhecê-los por intermédio do meu pai, que é médico e já trabalhava com a técnica anteriormente. E, por coincidência, a clínica, uma das clínicas dele era a poucas quadras, acho que 2 quadras, uma quadra e pouquinho da minha faculdade. Então, quando eu tinha um intervalo entre uma aula e outra, né, a faculdade que eu fiz em Itajaí, Santa Catarina, ela era período integral, mas eventualmente nós tínhamos janela. Para não voltar para casa e para aproveitar o tempo, né, eu tive o convite para acompanhar o que eles faziam dentro da clínica. E aí conheci, entre outras coisas, a ozonioterapia prática, né? Apesar do meu pai fazer, meu pai estava em São Paulo, né, aqui no interior de São Paulo, e eu comecei acompanhando realmente lá. E tive a oportunidade de, inclusive, atender alguns pacientes dentro da cavidade oral. Isso foi um fato bem interessante. Não sei se a Lia está assistindo. Era um casal de irmãos, Diogo, que sofriam de Uhum. osteopetrose severa. Eu A lembro o gente, nome deles, tudo. a Que gente é, tem um caso aqui em Belém de osteopetrose também. A gente e é está raríssimo, né? raríssimo, raríssimo. É um caso. Ó, o Carlos aí, fala, seu Carlos. Carlos, Carlos, vou te chamar, viu, também? Aguarde. E a osteopetrose, né? Esses dois irmãos tinham.
Diogo. E aí já tinham diversos comprometimentos sistêmicos, inclusive comunicação do seio maxilar com a cavidade oral. Então, infecções recorrentes, né, o que é característico nessa patologia. Pois bem, o odor, obviamente, é super ruim, desagradável, né? O Dr. Jorge Saad entrou, grande Dr. Jorge, estava falando de você, Jorge, aqui para minha paciente. E aí um dia, acompanhando o atendimento sistêmico, a doutora Lia, né, eu já estava no último ano de faculdade, a doutora Lia virou e falou: Chico, hoje você vai fazer a aplicação dentro da boca deles. Eu falei: mas como assim, Lia? Como que eu vou fazer? Ela falou: não, você vai fazer. Eu falei: não, mas eu não sou formado, né? Estou terminando, tal. Ela virou para mim e falou assim: você já está no último ano, você já é mais dentista do que todo mundo aqui. Então, você vai fazer dentro da boca deles. Entende mais da boca do que o resto que está aqui, né? Mas de fato, né, hoje eu entendo qual foi a intenção da Lia. A intenção dela foi o quê? Meu, você já está vendo, está acompanhando, é palpável os resultados que você está vendo aqui. Se você não colocar a mão, você não vai fazer nunca. Então, me deu uma confiança, uma coragem para intervir, né? E como isso me estimulou, né? Então, esse estímulo, Diogo, e esse amor pela ozonioterapia veio muito dessa confiança que eu tive por parte principalmente da doutora Lia e do meu pai, né? Infelizmente o doutor Edson, né, algumas poucas vezes eu o acompanhei na clínica, mas no dia a dia que eu estava lá, era a doutora Lia que estava. Até comentei contigo hoje de manhã, né, Diogo, sobre a Isso. Lia, que para mim é, de fato, entre todos os profissionais da área da saúde, a pessoa que tem a maior bagagem que eu conheço dentro da ozonoterapia. Então, respeito demais, e essa oportunidade que eu tive, assim, não tem como descrever. E isso aí culminou, então, com a minha formatura em odontologia, e eu nunca consegui enxergar um dia a dia dentro do consultório odontológico a partir de então sem ozônio, que não faz sentido. Você tem uma ferramenta, né? Está aqui do meu lado, está aqui o meu gerador no consultório. Deixa eu virar ele aqui. Ó. Não tem como trabalhar sem isso aqui do lado. Porque, de fato, né, até eu compartilhar com vocês a respeito dessa paciente que eu atendi agora. Ela veio de uma outra cidade, com uma queixa de doença periodontal. Então, para quem é leigo e está acompanhando, doença periodontal é aquela doença que dá nos tecidos ao redor do dente, no osso e no ligamento que segura o dente ao osso, tá, pessoal? E aí você tem diversos graus de doença periodontal. E a colega encaminhou, falou: não, vai lá para ele fazer o tratamento com ozônio. Então ela veio pronta para isso. O marido dela, por coincidência, é um italiano e sabe muito sobre ozonoterapia, porque na Itália já se usa, né, não é unanimidade, como não é em nenhum outro lugar do mundo. Isso aí é uma panaceia que nós ouvimos e às vezes replicamos. Não existe unanimidade para a ozonoterapia ainda no mundo, é bem discutido, mas ele já conhecia com bom retrospecto. Então ele falou: não, vai lá, vou te levar, porque realmente com ozônio eu sei que é legal. Tá bom, fiz toda a avaliação dela e, inclusive, odontológica comum, né, porque é sempre por onde a gente começa, e diagnostiquei que ela tinha realmente um problema periodontal, mas que possivelmente esse problema periodontal está sendo agravado por outras questões, né? Por outras questões, principalmente questões oclusais, da mordida.
de Sim, equilíbrio de mordida. Então ela tinha outras queixas, inclusive queixas cervicais, né? Aí entra a multidisciplinaridade, né, Diogo? sim, com E aí certeza. eu levei esse papo com ela e falei para ela, falei, olha, para a gente fazer o teu tratamento, eu preciso ter um diagnóstico. Então eu vou precisar de alguns exames. Ah, mas não vai fazer ozônio? Eu falei, hoje não. Não sei por que eu estou fazendo. Ah, mas o ozônio não vai matar a bactéria? Então ela já tinha algumas informações. Não, vai matar a bactéria. Mas e aí? Eu quero matar essa bactéria? Uhum. É a pergunta que a gente tem que fazer. Né? Então, só para fazer o adendo. Então, eu me formei em odontologia e de formatura, né, quando um pai ou uma mãe podem dar um presente para o filho, geralmente montam um consultório, porque é caro o nosso Sim, consultório odontológico. é. É um investimento altíssimo. O meu pai, de formatura, ele me deu um gerador de ozônio. Ao invés de me dar uma cadeira, um compressor, uma autoclave e tal, ele falou, filho, eu vou te dar de presente um gerador de ozônio. Por quê? Porque o gerador de ozônio podia levar aonde eu fosse atender. E o meu Uhum. diferencial, qual era? Ozônio. Ou era o ozônio, era justamente o ozônio. Já era o meu diferencial quando me formei, né, Diogo? E aí, isso aí, né, culminou. Se você deixar eu falando, você me conhece, Diogo. Vai Tá, me vai falando que interrompendo. tô com um roteirinho aqui, vamos lá. Eu quero, mas hoje tá, você é odontólogo, qual a tua especialização? Você é especialista em? Eu sou especialista em implantodontia, então Uhum, implantes dentais. Eu sou também habilitado em ozonioterapia pelo uhum, conselho, né? Na verdade, todo o processo depois a gente vai falar. uhum, Eu sou especialista em ozonioterapia, também pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Lá existia, eu acho que agora não tem mais, um curso de especialização em ozonioterapia. Então não é uma pós-graduação, é uma especialização. uhum, Eu fiz essa especialização e há uma especialização sistêmica com um módulo de odontologia. Então eu uhum. tive essa formação. Aqui no Brasil isso não é reconhecido, então sequer eu posso anunciar isso com um caráter de promoção dentro da odontologia, mas é um diploma que eu tenho. Eu fiz o meu mestrado na área de implantodontia, então na verdade é um mestrado em odontologia e a área de concentração em implantodontia, mas dentro do mestrado, a função do mestrado é formar professor. Sim. Né? E aí é um professor que eu saí de lá pronto para montar um curso de implante, né? Do começo Uhum, ao final. É por isso que fala área de concentração em implantodontia. E o meu doutorado foi feito na área de clínicas odontológicas. O doutorado, a função do doutorado é formar um pesquisador, sim. né? Então, não é demérito um professor ter um título de mestre, pelo contrário, é o título certo para ele ter como professor. Agora, se eu quero trabalhar com pesquisa, eu preciso me aprofundar mais. E vem o doutorado. Então, na minha concepção, não é uma coisa mais importante que outra. Uma coisa é uma coisa, outra Sim, outra sim. coisa, assim como a especialização. E eu vejo hoje muita gente colocando a titulação como se fosse um, inclusive em concurso público, né? Ah, se Sim. você, eu vou fazer um concurso para a prefeitura aqui de dentista, odontólogo. Se eu tenho doutorado, eu ganho mais pontos. Mas o que adianta eu ter um doutorado se eu vou fazer um concurso para ser dentista da rede pública? Ou um mestrado? O que isso me Sim. diferencia? Na minha concepção, em nada. Né? O que diferencia é uma especialização. Então, se eu tenho duas especializações, opa, esse cara é diferenciado para estar aqui na atenção. Né? Uhum. Então, E essa é a minha Francisco, formação. aham. E dentro do teu consultório, dentro da tua vida prática, da tua vivência, o ozônio, ele se encaixa onde? Porque eu sei que tu também trabalha, dá até curso com harmonização orofacial também, né? Então, conta pra gente isso. Diogo, na odontologia,
né? É Nós hoje no teu brincamos consultório, o que é que tu fazes? Que eu sei que faz muita coisa, mas tudo, diz aí, tudo. tudo. Então, um exemplo, né? Vocês estão vendo a torre aqui do meu lado, para ozonizar líquidos. Uhum. Toda a água do meu Eu vou tirar aqui os consultório, comentários, depois eu... Só que pode tirar, tranquilo. estão pedindo aqui, a minha mãe inclusive pediu, tira os comentários, ela apareceu aí. Sim, Um beijo para a mãe do Diogo. Minha mãe está assistindo também, Diogo. A mãe é mãe, né, cara? tem que obedecer. Mas então, aqui no consultório, desde a água que vai na minha cadeira odontológica, então a água que dentro da nossa cadeira odontológica vai uma garrafinha conectada embaixo com água. Essa água minha é uma água de osmose reversa, que é a água hoje padrão ouro para utilização na ozonização. Ela passa Uhum. por essa torre aqui, ponho ela na garrafinha, vai para a cadeira. Para quê? Para eu ter água limpa na minha cadeira odontológica. Que a cadeira odontológica hoje, para os leigos que são pacientes, né, que estão vendo, cadeira odontológica hoje é o maior fator de disseminação de contaminação cruzada dentro do consultório odontológico. Tem tudo que vocês possam imaginar dentro das mangueiras do nosso equipo. Então, o dentista, né, que não utiliza a ozonoterapia ou outro método para descontaminação das mangueiras, ele está disseminando contaminantes em potencial. Então, esse é o Uhum. primeiro fato que já justifica para O qualquer uso do dentista ozônio. ter ozônio na clínica. Tá? Uhum. Outros procedimentos que a gente utiliza. Profilaxia. Eu vou fazer uma limpeza, a famosa limpeza. Então, eu vou fazer utilização de raspagem com ultrassom, com água ozonizada. Eu vou fazer o meu polimento final com a pasta com óleo ozonizado. Eu uso uma mistura aqui com pedra pómez e a pasta ozonizada. Antigamente, quando eu não tinha a pasta ozonizada, eu usava uma pasta com peróxido de Do... hidrogênio, Tá. né? Sem flúor, né? Sem outros componentes que, na minha concepção, não tem necessidade de utilização, junto com a pedra pómez e o óleo ozonizado. E aí, Uhum. quando se lançou a pasta, eu substituí essa outra pasta pela pasta com óleo ozonizado e continuo usando o pó de pedra pómez para dar um polimento interessante no dente. Não adianta você raspar o dente, deixar micro-ranhura no esmalte, porque aquela placa vai se acumular com maior facilidade. Então, é necessário um polimento final, né? Com curetas, aí tem. Então, a gente usa para isso também. Vamos lá, agora vamos aumentando a complexidade. Né? O paciente tem uma cárie. Como que eu vou usar? Eu vou usar com a minha. Lembra que a minha água do equipamento está limpa, então estou removendo a cárie com a broca, com água limpa, sem finalidade terapêutica. Mas antes de restaurar o dente, então eu tirei toda a cárie do meu dente, eu vou fazer uma limpeza da cavidade, do buraco que ficou ali no dente, uma descontaminação extra com água aí direto da torre Da torre. e com gás. Então é possível colocar o gás, né, como o bag que os médicos usam, então a gente usa uma barreira. Tem até aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Oh, meu Deus, quando a gente quer achar, né, Diogo? Quando a gente quer achar as coisas, não acha, né? Espera um pouquinho que eu vou achar. Vai. Ó, tá aqui. Existem essas pontinhas Sim. azuis, ó, vou até aproximar, que Uhum. eu consigo acoplar ou numa seringa, né, direto, ou em outras peças, como... Vou até abrir essa aqui para mostrar para vocês. Como essa pecinha aqui, tá? Que é um Uhum. sugador endodôntico. Hoje quase não se utiliza. Hoje se utiliza sugadores estéreis, descartáveis,
Mas isso aqui eu continuo podendo usar para essa finalidade. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu só abrir aqui, que fica visualizando. Isso que é legal de estar no consultório. Vai abrindo a gaveta, a gente consegue mostrar. Mostrar. Ó, então eu tenho essa pecinha, Que acopla. acoplo aqui. Imagina que o meu dedo é o dente. Então eu preciso descontaminar. Eu ajusto aqui, coloco o gás na concentração ou durante a concentração e o tempo que eu quero. Ele descontaminou para esse dente poder receber uma restauração dentro de uma condição asséptica melhor. Então vai favorecer. Inclusive existem alguns estudos, né, a resina fica grudada no dente com adesivo. Sim. Um adesivo dentinário. Tá? E esse adesivo aumenta a adesão ao dente após a ozonização. Além de outros fatores, como, por exemplo, sensibilidade dentinária. Então, às vezes o paciente faz a restauração e fica com sensibilidade. O ozônio aplicado dessas formas, ele vai diminuir a sensibilidade pós-operatória. Então, falamos da dentística. Eu estou dando um resuminho da restauração. Vamos partir agora para periodontia, para a doença periodontal, doença da gengiva e do osso ao redor do dente. Para isso, eu vou fazer os meus tratamentos convencionais também. Então, eu vou raspar esse dente, eu vou deixar essa superfície o mais lisa possível e durante a raspagem, eu posso preencher o espaço entre o dente e a gengiva, que a gente chama de bolsa periodontal, com óleo ozonizado. Inclusive para ação terapêutica do óleo, para diminuir a sensibilidade e facilitar a raspagem, porque o óleo vai lubrificar aquela superfície, facilitando a raspagem com o meu instrumento. Intercalando isso também com uma irrigação dentro dessa bolsa periodontal com a água e com o gás. E sempre que eu finalizo esse tratamento, a bolsa periodontal vai ser preenchida com óleo ozonizado. Então, isso os estudos nos mostram que reduz a recolonização bacteriana. Bacteriana, né? Independente da causa, tá? É claro que se eu souber que essa causa, né, geralmente multifatorial, junto com o médico, está vindo de uma microbiota alterada no intestino dele, o médico vai trabalhar nessa parte, eu trabalho na parte periodontal, e é mais fácil obter resultado para ambos, tá? Tanto para o médico como para o dentista. É o que a turma hoje está chamando de odontologia biológica, odontologia integrativa, medicina integrativa. Isso, dentro da minha formação, que eu já falei para vocês, isso é meio redundante. Tá? É porque esse cuidado com a boca, assim, eu que já tenho uma ligação com a odonto também muito antiga, antes de eu concluir meu curso, eu já tinha sido convidado por umas amigas que são dentistas, né, para participar de um projeto na UFPA aqui. Foi assim que começou a minha história, mais próxima com vocês, com os dentistas. E aí, então, eu sempre estive ligado, porque eu fiz curso de biocibernética, enfim, o posturologia do Bernard Bricot. Então, sempre teve isso, mas essa questão mais de bactérias, né? Cada vez mais está se mostrando a importância, né, de olhar para a boca, a atenção da boca para toda a saúde do corpo, né? Para uma saúde mais sistêmica. Então, a saúde realmente começa na boca, né? Como se diz por aí. Mostra para a gente, não sei se tem, comenta com a gente o estudo que foi feito nas seringas, né? Nas seringas não, nas mangueirinhas, né, que vocês usam de limpeza, o quanto que acumula ali de bactéria, né? Sim, você sim. tem Eu tenho... Você comenta isso daí para a gente, porque eu acho aquele estudo bem interessante, né? O que foi tratado com a ozonioterapia, né? Com a água ozonizada, o que não foi. Comenta com a gente sobre isso. Existem alguns estudos, tá? Né? Pelo menos 2 estudos publicados, indexados no PubMed, que mostraram realmente, olha, a mangueira do consultório odontológico é contaminada. Tá, temos um problema. Como nós vamos solucionar esse problema?
esses estudos solucionaram esse problema da maneira como eu falei. Eles usaram a água ozonizada na cadeira e fizeram um flush, fizeram essa água circular para depois observar se elas foram suficientes para descontaminar ou não o sistema de mangueiras. E o resultado foi super positivo. Elas não esterilizaram a mangueira, mas elas reduziram muito a contaminação. Inclusive, o professor Sérgio Brusadelli, que dá aula conosco, né, amigo, ele é de Alfenas, mas hoje leciona na UNB em Brasília. Ele fez esse estudo, na época também na Universidade em Alfenas, e conseguiu o mesmo resultado. Então, quer dizer, ele ainda não publicou esse trabalho, mas é um trabalho que está todo bem documentado e a gente conhece o autor. Então, eu sei que não é algo forjado, porque muitas vezes a gente lê poucos estudos e fala, poxa, se o resultado foi tão bom, por que não tem mais gente estudando isso? E aí fica uma pulguinha atrás da orelha. Então, de fato, eu tenho alguém que estudou perto, que mostrou para mim os resultados, então eu confio. E que coincide com outros estudos, né? Que já estava sendo feito também. Coincide, o resultado é fantástico. Então, isso já valeria aí para vocês como pacientes e para os dentistas que estão assistindo, trabalhar com água ozonizada na cadeira. Outra coisa também, e dentro da parte puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, que eu trabalho muito com disfunção temporomandibular, também tem vocês também trabalham com isso, né? Com a ozonioterapia. Perfeito, Diogo. Dentro da disfunção da articulação temporomandibular, nós temos, né, nós, dentistas, fisioterapeutas, os médicos neuro, né, e por aí vai, uma dificuldade muito grande em diagnosticar a causa do problema. Isso aí eu converso com muita gente e é muito difícil você chegar em uma causa específica. Falar, não, o teu problema de ATM é por conta disso, vou tratar isso, vai resolver tua ATM. Geralmente é multifatorial. Então, esse aspecto multifatorial, permeado ainda pelo fator estresse, que está em todos os estudos, né? O que estresse é preponderante para o desenvolvimento das patologias de ATM. A ozonioterapia, no meu ponto de vista, hoje ela pode entrar de duas formas, né? Uma, como um controle terapêutico, tá? Fazendo o quê? Fazendo com que a musculatura que está em hipóxia, né? Pode ser a musculatura temporal, pode ser a musculatura do masseter, do bucinador, do digástrico, em todos os ventres, dos pterigoideus, principalmente ali dos pterigoideus laterais, né? Que é difícil você palpar, ou quase impossível, mas uma hipóxia em qualquer uma dessas regiões ou desses grupos musculares pode gerar uma dor, que pode ser irradiada para a cabeça, pode ser irradiada para a cervical e pode ir, inclusive, para outras regiões do organismo, né? Para o trapézio e por aí vai. Então, o ozônio ele vai ajudar muito para melhorar a oxigenação nesse grupo muscular que está em hipóxia. Esse é um fato. Você faz o diagnóstico, vê o teu trigger point, faz a aplicação do ozônio e o alívio do paciente é quase que imediato. Tá? Obviamente que se o cara tiver a tua formação, Diogo, por exemplo, numa crânio-sacro, né, explica aí o que você consegue fazer com a crânio-sacro e potencializar com o ozônio. Porque daí é a área do... Claro, eu como dentista eu posso fazer no crânio, é a manipulação, mas na região sacroiliaca, não. Né? Então eu fico trabalhando como se eu tivesse uma mão só. Aí o fisioterapeuta e Francisco, vocês foram os primeiros a ter a ozonioterapia regulamentada pelo conselho de vocês, pelo CFO, em 2015, resolução 166, se eu não me engano, não é isso? Você participou disso? Participei, né?
essa história aí tem muito dedo do Carlos, né? Uhum. O Carlos teve um ensejo, uma abertura dentro do Conselho aqui do Estado de São Paulo, e aí me ligou. Ele falou, Francisco, olha, consegui uma abertura aqui no Conselho para a gente ir lá mostrar para eles o que é ozonioterapia. Eu vou apresentar para o Conselho aqui na Assembleia Estadual, né? Eu vou ter uma palestra, vou falar para eles, e se isso for aprovado aqui, provavelmente entra para a Assembleia Nacional. E aí eu vou precisar da tua ajuda e de outros Uhum. colegas, que foi o Dr. Carlos Coachman e o Dr. Sérgio Brusadelli, porque daí o número de pessoas é maior. Sim. E foi exatamente isso que aconteceu. O Carlos apresentou na Assembleia Estadual e aí nós somos credenciados para a Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas, que o Conselho Federal organiza. Então ele consulta, Diogo, todos os, vamos dizer assim, formadores de opinião na odontologia. Então, coordenadores de curso de especialização, todos os conselhos regionais Participam. estaduais, todos, e donos de faculdades, Uhum. né? Ou representantes de faculdades públicas. Então, esse pessoal que estava lá, né? E aí, eram em torno de 400 pessoas. Então, cada um de nós apresentou para grupos de 100. Então, as salas foram divididas em 4, e o Carlos Nogales apresentou em uma, eu em outra, o Sérgio em outra e o Carlos Coachman em outra. E a Uhum. partir dessa apresentação, nós tivemos aí uma aprovação em torno de 78%. Mas é Uhum. gozado a história do negócio, né? Nós teríamos, Diogo, 45 minutos para apresentar a ozonioterapia para esse público, Uhum. né? E aí, 15 minutos, 20 minutos antes da apresentação, o representante do Conselho Federal chegou na gente e falou, olha, pessoal, aumentaram muito as demandas por, por pleiteios aqui na reunião e nós vamos precisar reduzir o número, o Do tempo tempo. para curso de habilitação. Ah, tudo bem. Para quanto? Ah, vocês vão ter 5 minutos. Meu Deus. Então, de 45, 40 minutos foi para 5. Tá bom. Apresentamos e com isso ainda a aprovação de 78%. Então, quer Uhum. dizer, né, a forma como nós apresentamos isso para a odontologia foi a forma como nós acreditamos, né, e trabalhamos com a ozonioterapia dentro dos nossos consultórios, que é uma Uhum. ferramenta complementar. Eu digo de carteirinha que é a melhor ferramenta que eu tenho dentro do meu consultório, né? Se eu não tiver com a minha caneta de alta rotação funcionando, eu consigo trabalhar ainda em alguns pontos com o meu paciente tendo o meu gerador de ozônio. Mas sem o meu gerador de ozônio, hoje eu não me sinto seguro para atender o Uhum. meu paciente. Por quê? Porque eu vou estar deixando muito a desejar, Uhum. né? Muito a desejar no tratamento. Tá. Aí, pegando, que já que vocês foram os primeiros, e graças a vocês, eu sempre falo isso, né? A odontologia, Carlos, trabalha muito com pesquisa, né? Vocês têm desenvolvido muita pesquisa, vocês da odontologia, né? É, e principalmente com a água. Vocês trabalham muito com essa questão da água ozonizada, né? Vendo a capacidade dela, os benefícios dela. E aí hoje em dia está todo mundo trabalhando com água ozonizada, tem muitos cursos, muitas formações por aí, muitos profissionais trabalhando, e achando que é tudo do mesmo jeito que dá para trabalhar, colocou 5 minutos numa concentração de 40 microgramas que vai ter o mesmo efeito, né? E a gente sabe que não. A mesma coisa do óleo ozonizado, né? Hoje, mais cedo, estava lendo num grupo, um pedindo informação para o outro, me ensina a fazer o óleo ozonizado. Isso foi ontem à noite que eu li, não quis treta, quis dormir em paz, fechei a janelinha e fui dormir. Porque é um perigo isso. As pessoas hoje elas estão aplicando de qualquer forma e acham que vai ter resultado, né? E a gente sabe que não. Então, você que é um cara que tem muita base científica,
Fala para a gente da questão dessa água ozonizada. Eu sei, você sabe, alguns aqui que podem estar nos assistindo sabem do padrão ouro, que é a água por osmose reversa, mas explica melhor para a gente sobre essa questão da água ozonizada e também do óleo. A questão da água, Diogo, é o que nós, como dentistas, mais utilizamos no consultório, tá? Então, eu preciso respeitar alguns padrões para eu ter um controle dessa água. Por quê? Eu vou ozonizar por 5 minutos na torre, uma água de osmose reversa, resfriada, né, pelo menos 24 horas, temperatura em torno de 14, 15 graus. A concentração que eu vou usar no meu gerador vai variar de acordo com o que eu quero. Então, se eu quero matar bactéria, maior concentração. Vou trabalhar com 60, que é o que dá o gerador aqui do consultório. Se o meu gerador me der 100, eu vou trabalhar com 100 microgramas. Por quê? Porque essa água ela vai captar no máximo 20% da concentração que está saindo do meu gerador. Gente, olha só, quem está nos assistindo é a concentração alta na água, para preparar a água ozonizada. A concentração está no gerador. Não vão sair por aí querendo pegar na seringa e aplicar no paciente, tá? Não. Sim. Injeção de água ozonizada, até onde eu vi, tem um trabalho no Japão que eles estão usando água ozonizada, eu não lembro qual é o padrão, para injeção intratumoral, tá? E com resultados interessantes, tá? Então, até uma novidade aí, né? O pessoal tem feito isso em pesquisa, tá? Mas, de fato, o óleo e a água a gente nunca injeta em tecido. É para lavar a cavidade, tem que circular, tem que entrar e sair. Não, eu estava falando de pegar a seringa do ar mesmo, entender, porque tem gente que confunde tudo. Ele falou que é concentração alta, e já é capaz de pegar, eu sei como é que a coisa anda por aí. E pôr na água, né? Não, entendi. Não, e aplicar mesmo, fazer uma intra, fazer qualquer coisa. Não. Tem, realmente, Diogo, esse é um problema que nós temos em tudo, né? Não é só na área da saúde. Felizmente, eu acho, é um problema bom, porque quer dizer, se tem muita gente fazendo errado, é porque tem muita gente interessada em estar fazendo, né? Certo ou errado, é importante que o ozônio esteja em evidência e essas pessoas que estão fazendo errado possivelmente não vão ter bons resultados. E aí ou vão parar de fazer, né? Porque não está tendo resultado, ou vão procurar entender através de estudo, né, individual ou de estudo em grupo, que seria um curso, uma mentoria, alguma outra forma, para entender o porquê está dando errado. Graças a Deus, a maioria que faz errado e não tem resultado, para de fazer. Né? E fala, não, ozonioterapia não funciona. Então, quando alguém falar que qualquer coisa não funciona para você, fica com a orelha em pé, porque eu acredito que a maior parte das coisas funciona se você usar de forma adequada, né? Com uma boa indicação, quase tudo vai funcionar, mas você tem que saber a boa indicação, né? E a ozonioterapia não é diferente. E a questão do óleo que você colocou, né? O óleo, de fato, se eu quiser encher essa torre aqui com óleo e ozonizar, eu estou ozonizando o óleo. Mas qual é o padrão de ozonização desse óleo? Eu estou jogando ozônio no óleo. Será que ele vai ter uma ação terapêutica para o que eu vou querer aplicar esse óleo? Por isso que você, eu, todos os professores que estão assistindo, nós falamos, olha, para o óleo, ele precisa de um gerador diferente do ambulatorial. Esse ambulatorial ele serve bem para ozonizar líquidos e para mistura oxigênio-ozônio. Para óleo, é um gerador com uma capacidade de geração de ozônio maior, né? E aí eu vou ter um padrão do óleo que eu posso, inclusive, variar de acordo com a aplicação que eu quero. Então, eu não acredito tanto no óleo caseiro. Você pode comprar realmente um gerador. Eu quero fabricar um óleo ozonizado. Tá bom, vou estudar. Vou comprar um gerador industrial, dentro do padrão, vou me adequar
para fazer realmente um óleo com padrão terapêutico. É possível fazer, só que você vai ter Uhum. que ter um investimento diferente, tanto em material como em estudo, mas perfeitamente. Se amanhã eu falar, ó, quero fabricar óleo ozonizado aqui, eu vou me preparar e vou adequar tudo para isso. Pode ser que eu consiga fazer isso. Ué, claro. Inclusive, se eu Uhum. quiser fabricar um gerador de ozônio medicinal, se eu Sim, estudar isso, eu posso fabricar. Mas, entendeu? Qual que é o intuito? Você já tem empresa que faz, já te dá sim, o sim. certificado de qualidade, já tem registro na Não tem essa Anvisa, segurança, né? você tem toda essa segurança. Isso aí vai estar diretamente ligado com o teu conceito de ética, né? Uhum. Qual é a tua E, ética com o paciente? Francisco, a diferença da água, a gente já comentou aqui que é padrão ouro é a água para osmose reversa. E a água para injetáveis, né? Aquela água para a bidestilada também. Perfeita também, Diogo. As Uhum. duas, eu gosto de falar que as duas são o padrão ouro, né? O Carlos, em alguns estudos recentes, ele conseguiu fazer com que a concentração de ozônio na água perdure durante um pouco mais de tempo na água de osmose reversa, tá? O Carlos está até aí, depois ele pode escrever quando a gente ativar os comentários qual foi essa diferença de tempo, eu não lembro de cabeça. Mas a Uhum. água bidestilada, até então, nos estudos, é o padrão ouro. Vocês vão achar Uhum. que é sinônimo para água de injeção, tá? A bidestilada ou água para injeção. Que no Brasil a gente acha como água para injeção, como você citou. Não vai achar como água bidestilada e muita gente confunde. Fala, bidestilado, eu vou destilar duas vezes. Não, esquece. É o Uhum. outro padrão. É um Tá. padrão de E filtração, todo o tratamento diferente. você falou mais cedo das aplicações, né? Da ozonioterapia, que ela te acompanha em tudo dentro do consultório, né? E eu tive, quando eu fui para o Peru, eu tive em Lima fazendo um curso lá, até com Calunga, e um dos trabalhos que eles, teve um dentista lá que apresentou também na área da estética, né? De clareamento dental, foi clareamento. É, tu tens algo para comentar sobre isso? Já tem mesmo um trabalho sendo feito que mostra essas evidências dentro do clareamento? Fantástica pergunta, Diogo. E a gente nem combinou, né? Mas é uma pergunta que calhou bem interessante, porque nós tivemos aqui a felicidade, eu tive a felicidade de ser co-orientador de uma tese de doutorado aqui em Campinas, né? Da professora Roberta Tarcani, da Faculdade São Leopoldo Mandic, e a aluna, a doutoranda, professora Talita, de Juiz de Fora, que executou o trabalho de clareamento em dente humano, né, dentes humanos extraídos, isso nós fizemos então in vitro, comparando ozônio, gás, a mistura gasosa, Uhum, peróxido de carbamida, que é a 10%, que é o que comumente se utiliza para clareamento caseiro, e a associação do peróxido ativado pelo ozônio. E os resultados foram bem interessantes, porque estatisticamente clareou igual as três possibilidades. Tá? Existia um trabalho anterior, feito aqui na escola também, em dentes bovinos extraídos. Então, eles colocaram junto com em um recipiente fechado esses dentes e fizeram o ozônio circular lá dentro, observaram o clareamento. Né? Eles utilizaram uma concentração baixa, que era a base que eles tinham do trabalho publicado, que é um trabalho em que foi feito o clareamento de incisivos de rato. Clarearam uhum, dente de rato, com um aparelho que dá 4 microgramas, mais ou menos, por ml de ozônio, que é o equipamento da Cavo, que é o Cavo Rio Ozônio. Então, eles fizeram uhum. isso aí e tiveram resultado. Então, no mestrado, uma aluna aqui, agora, se eu falar, se eu não me engano, a doutora Clarissa, pode estar falhando aqui o nome, fez isso e teve um resultado legal. E aí nós partimos para dente humano, dentro de um conceito que a gente pode aplicar no consultório. Então, a gente fez fora da boca
simulando como se estivesse na boca. Isso foi Uhum. legal, tá? E esse resultado foi muito bacana, né? E o ozônio, inclusive, para paciente que tem hipersensibilidade, né, pode ser uma alternativa para fazer um tratamento combinado. Então, tratamento com ozônio para diminuir a sensibilidade e já ir clareando, como esse trabalho da doutora Thalita ratificou. Então, além de tratar a sensibilidade, não foi esse o objetivo do trabalho dela, tá? Mas outros trabalhos nos mostram isso, ele clareou. Então, foi bem pertinente a tua Outra, questão aí. outra pergunta aí, tá? Que eu vou te fazer. Eu lembro que quando a gente se encontrou em Salvador, você falou de um estudo que estava vindo, eu não sei nem se pode falar dele, mas eu vou te perguntar. Era um estudo da correlação, né, da concentração de ozônio com estímulo de osteoblastos, né? Era alguma coisa assim. A gente comentou lá atrás, eu lembrei agora. E aí, tu tens alguma coisa para falar da gente desse estudo? Já foi publicado? Não foi publicado? Muito, muito. Saiu? Tem alguma conclusão aí? Muita coisa, Diogo. Inclusive, na sexta-feira agora, às 10 horas da manhã, 10 horas da manhã vai ser a defesa de mestrado, né, de uma das alunas, a aluna Valéria, que fez exatamente isso. O que foi feito no trabalho dela? A professora Elizabeth Martinez, aqui de Campinas, que é a orientadora, e eu e o Dr. Pedro Montanhera auxiliamos, né? Nós criamos defeito em calota de rato, defeitos críticos, né, que Uhum. seriam de difícil reparo. Então, padroniza esse defeito, cria o defeito e trata. Um tratamento foi só o coágulo de sangue com uma membrana que a gente chama de BioGuide, que é o padrão ouro na odontologia. Um outro grupo foi o enxerto autógeno, então pegar um enxertinho com aquele osso que a gente tirou da calota, particula Uhum. aquele osso, cobre a ferida, fecha com a membrana. E o outro grupo, isso foi feito, né, com osso autógeno também, e a ozonioterapia. Tanto gás ao redor da ferida, como óleo por cima das suturas. E o resultado da Valéria foi surpreendentemente favorável ao grupo que foi feita a ozonioterapia. Então, teve um crescimento ósseo, na verdade, um reparo ósseo muito maior. Então, no reparo, esse foi o resultado. Esse outro trabalho que eu comentei contigo é um trabalho que ainda vai ser feita a defesa, que é do Manuel Arthur, em que foi ozonizado diretamente o osteoblasto. Então, nós demos o estímulo com várias concentrações de ozônio no osteoblasto e o osteoblasto nos grupos. A gente testou, acho que foi 1 ou 2 microgramas, a menor concentração, e aí depois 5, 10, 20, 40 e 60 microgramas de ozônio. Só a concentração de 1, que foi a menor, agora eu lembrei, que não deu diferença para o controle. A Uhum. partir de 5 microgramas até 60 microgramas, direto na célula, né, não é em vivo, é in vitro, Uhum. nós tivemos um aumento significativo na produção de osteoblasto. Então, estatisticamente, entre 5 e 60, né, nessas concentrações intermediárias, não deu diferença. Então, usando uma concentração baixa ou alta, na célula, a célula gostou do ozônio, né, e aumentou a replicação nesses grupos. Então, corroborou isso com o trabalho em vivo da Valéria, né, nesses defeitos críticos. Então, é uma linha de pesquisa que nós estamos seguindo aqui na escola. Né? Olha que legal. Eu vou só colocar aqui alguns comentários aqui que o doutor Carlos está colocando aqui sobre a bidestilada obedeceu o mesmo padrão. A diferença é que a Osmose OR, reversa. osmose reversa, é mais prática e barata para o consultório, tá? Um Então, filtro, Diogo, de água meliquê, que também é um sinônimo para bidestilada ou para injeção,
Um filtro de água Meliquê, a brincadeira começa em R$ 35.000. Um de Nossa. osmose reversa, às vezes por menos de 2.000 você compra. Tá? Um Uhum. bom filtro de osmose reversa. Então essa é a Outro, diferença. outro aqui, água de osmose reversa, 4 horas efetiva e até 20 horas com resíduo de ozônio. Então, até 20 horas você vai ter ainda o resíduo de ozônio, né? Detalhe que essa água por osmose reversa, eu estudo dele, né? E essa água ela já tem que estar resfriada, pelo menos 24 horas, né? Então, você tem uma Exato. diferença, ela vai conservar melhor esse resíduo de ozônio se você pegar uma água por osmose reversa já resfriada de uma outra que não esteja resfriada. Tem diferença, Tem. tá? É o tempo de uso, né? Aqui, a produção de óleo ozonizado é um processo industrial, é o que a gente estava falando, É. né? Então, Se só para você quiser, corroborar. se não quiser comprar da empresa e quiser fazer, vai criar uma industriazinha. Compra um gerador industrial, adequa, tá? Pode produzir. Mas do jeito como nós temos visto, não é interessante, inclusive apresenta muitos riscos. Por isso que o Carlos colocou aí um monte de exclamação, tá? É, aqui também, água ozonizada para uso clínico deve obrigatoriamente, caixa alta, deve obrigatoriamente ser produzida a partir do oxigênio medicinal, né? Perfeito. Outra, a Cássia está falando aqui, a defesa do mestrado da Valéria será pelo Zoom? Cássia, infelizmente não, é uma outra plataforma aqui da escola, né, que eles utilizam e não vai ser aberta ao público a princípio. Se alguém tiver interesse, de repente me manda uma mensagem no direct, eu converso com a Valéria, com a doutora Elizabeth, orientadora, e vejo se existe a possibilidade para abrir isso para outras pessoas, tá? Mas eu preciso que elas autorizem. Tá? Aqui, a Cássia também. Meu filtro por osmose reversa tem 9 etapas e a última fase é a alcalinização. Isso pode ser um benefício ou não? Eu imagino que não é um benefício, tá, Cássia? Tanto a alcalinização como alguns filtros que apresentam um UV no final não faz muito sentido com o ozônio, porque o ozônio ele funciona muito bem em pH ácido. Quando você alcaliniza o meio, o ozônio, talvez, isso é uma hipótese, tá? Eu nunca fiz nenhum teste, tenha uma maior dificuldade para saturar essa água alcalina. Então, o ideal é até que essa água seja levemente ácida, tá bom? Então, eu não vejo como um benefício pela filosofia aí, né, e pela bioquímica do ozônio. Mas talvez você Uhum, possa desligar esse filtro de alcalinização, às vezes ele permite que você desabilite essa parte para ozonizar. uhum. Mais uma aqui. Carlos, só para exemplificar, o nosso gerador médico produz 3 gramas por hora de ozônio na conversão. O gerador, deixa eu ver aqui o que ele fala. O gerador, deixa eu abrir aqui a pergunta. Ah, 3 horas de ozônio na conversão. O gerador, não dá para, não estou Eu acho que conseguindo. a relação que ele quis fazer, Diogo, foi a seguinte: para um industrial, né, que geralmente vê por gramas por hora um Ah, industrial, tá. É, o né, gerador para fazer óleo deve produzir 10 10 gramas por gramas hora. por hora. Isso. Entendeu? Então é diferente a potência Uhum. de uma coisa para outra. E dentro da harmonização orofacial, como é que é o Ah, uso da ozonioterapia? Diogo, até antes da harmonização, ele tem uma pergunta que me mandaram sobre a termografia, tá? Sim. Como que a gente associa a termografia e a ozonioterapia na odontologia? Só para eu responder, porque senão eu vou esquecer, Uhum. né? Depois eu respondo em box. Tem muita gente que me mandou pergunta e eu não tive tempo de anotar. A termografia é uma excelente ferramenta para diagnóstico auxiliar. Então, assim como uma imagem de raio-x me mostra uma série de considerações, a termografia me mostra a temperatura. Então, Sim. se eu souber interpretar aquela temperatura da região que eu estou obtendo a imagem
e correlacionar isso com as queixas do paciente, eu vou chegar numa aplicação de ozônio para ou amenizar o sintoma ou para realmente ser efetiva no tratamento. Então, esse é o gancho. Na harmonização, Diogo, a ozonioterapia tem sido muito utilizada, principalmente porque o ozônio tem uma capacidade incrível de estimular a produção de colágeno através dos fibroblastos. O ozônio ele estimula a produção de fibroblasto, que vai ser o principal produtor ali, né, de colágeno. Sim. E esse colágeno também vai ser transformado lá na frente, né, em... Oh, meu Deus, não o colágeno, desculpa. E esse estímulo também vai se dar por fatores de crescimento, por enzimas que vão dar origem à maior produção de fator de crescimento. Então, eu vou ter uma produção de antioxidante indireta pelo ozônio, uma produção de fibroblasto indireta também por conta do ozônio e uma liberação maior de fator de crescimento, né, por conta da estimulação pelo estresse oxidativo transitório que esse ozônio está dando. Então, eu melhoro a qualidade da minha pele. Né? E eu posso associar também de uma Mas isso forma bem... já faz antes, começa antes. A Diogo, eu aplicação posso do fazer ozônio no pré? no pré-condicionamento oxidativo, vai depender do fenótipo, né, da pele do paciente. Então, eu posso preparar para melhorar toda essa condição de hidratação, de produção de colágeno e tudo mais, de liberação de fator de crescimento. Ou, dependendo de como tiver essa pele, eu já posso associar o ozônio, o gás, ao PRP. Então, eu vou ativar esse PRP com ozônio. Para quem não sabe, é o plasma rico em Rico em plaquetas, plaquetas. tá? Que pode ser ativado com ozônio para ter o melhor dos mundos do PRP, que já é por si só excelente, e aumentando a liberação de fator de crescimento do PRP. Então, os estudos nos mostram que se consegue aumentar em até 60% a liberação de fator de crescimento no PRP quando eu ozonizo dentro de um contexto, né, pré-estabelecido. Existe um protocolo para isso, depois a gente pode mandar o estudo, que é do professor Gregório Martinez, do Lamberto Ré e da professora Adriana Schwartz, né, que é um estudo clínico, né, é um estudo baseado em observações clínicas, tá? Mas que Olha, de fato citou essa liberação de fator de crescimento. olha só, avisando quem está participando da nossa live, que já vai acabar o tempo, mas o papo tá bom, eu vou voltar, a gente volta, tá? Vou encerrar agora e a gente volta, Francisco. Tá? Que Vamos ainda lá, tem coisa aqui para comentar mais um pouco. estou à Tá disposição. bem? Eu já vou levantar as perguntas aqui também, Tá bem, então. tá bom? Aqui, doutor Francisco Campos acabou de entrar. Voltamos. Voltamos. Oi, Carla, Carlos, Alberto, beijo em vocês. Diogo, Sim. a pergunta correta Oi? foi assim, a pergunta da termografia correta eu puxei aqui. Foi a seguinte: se eu posso usar a termografia para documentar a aplicação da ozonioterapia. E isso realmente é uma outra ferramenta fantástica. Por quê? Eu posso estar fazendo a determinação dos pontos onde eu quero aplicar a termografia, bato uma foto, registro isso. Aí, a partir desses pontos, eu faço a aplicação termoguiada. Depois da aplicação, eu posso filmar isso em tempo real para que o meu paciente veja e para que eu tenha um vídeo, até de uma forma legal, para o paciente entender a reação bioquímica do ozônio. Né? Sim. Porque daí ele vai mostrando a alteração de temperatura em tempo real.
E isso é bem interessante. É uma ferramenta de comunicação muito melhor do que você mostrar um raio-x para o paciente que é tom de cinza. A termografia tem imagens, possibilita a utilização de Sim. filtros com imagens mais vivas e o paciente, a compreensão pelo paciente acaba sendo mais fácil. Né? Tem Uhum. escala, temperatura, são coisas que ele já está habituado a ver no dia a dia. Né? Diferente de Uhum. uma radiografia, uma tomografia ou uma ressonância. Tá. Francisco, voltando ainda para a parte das pesquisas, tá? Porque hoje em dia a gente tem aquela pesquisa, aquele mapeamento de pesquisa científica que saiu pela BIREM, pela Organização Mundial de Saúde. Vocês da odontologia, falando mais uma vez, têm feito muita pesquisa. Qual é a tua visão? Como é que tu enxergas hoje? Como é que está esse passo no Brasil de pesquisas? Porque pela fisioterapia a gente sofre muito essa cobrança de alguns colegas que são céticos e que, enfim, né, não veem com bons olhos a ozonioterapia. E eu falo, em todo curso que eu dou, que eu ministro, eu falo sempre que a gente precisa, né, fazer cada vez mais pesquisa para sair desse empirismo todo e até para documentar mesmo. Então, é o que eu falo, documente, mesmo que seja um estudo de caso, vá documentando, né, começa de alguma forma. Porque a gente está muito acostumado, quem é da clínica vai trabalhando dia a dia ali, quem não é da pesquisa, né? E acaba se perdendo. E às vezes perdendo resultados muito bons. Né? Não que eu diga que a gente tem que fazer isso para provar para o outro, porque não adianta, quem não acredita não vai acreditar, né? Cada um, enfim, eu sou adepto da ideia de que cada um faz o que quer. Mas pensando pelo bem mesmo da ozonoterapia, eu acho que a gente tem que sair desse empirismo e até dar a César o que é de César, porque hoje em dia é assim. Só para dar um exemplo, uma paciente que ela faz ozonoterapia comigo, ela se dá tão bem com a ozonoterapia que ela me ligou um dia desses, por favor, consegue consulta para minha sobrinha. Consegue, ela não está conseguindo vaga, consegue, ela tá com joanete. E eu disse para ela fazer ozônio. E eu falei assim, calma, ela não vai ter jeito a ozonoterapia. Porque a gente ouve muito isso, né? As pessoas estão querendo aplicar ozônio para qualquer coisa e prometendo cura. E eu já sou daquela assim, não, isso funciona, isso daqui não funciona, então ainda não vi nenhum resultado nisso aqui, sabe? Tenho muito pé no chão. Então, traz para a gente isso, dessa tua visão, já que você trabalha muito com pesquisa. Como é que tá isso? Comenta com a gente, Francisco. Com certeza tem muito a acrescentar. Eu É exatamente a mesma coisa que você falou, Diogo, com relação a colegas que desacreditam, né, ou sequer nunca leram a respeito do ozônio e falam, isso não funciona. Então. É porque, E, rapidinho, eu estou perguntando isso para ti porque, assim, pelo menos no Brasil, vocês da odontologia é que têm pesquisado mais e têm publicado cada vez mais coisas, né? Por isso que eu estou perguntando para não, sim, vocês. mas Diogo, eu acho que nós estamos no mesmo barco com Não. relação, não, com relação, até inclusive a professora Elizabeth Martinez entrou agora, que é uma das pessoas que Uhum. tem me ajudado e me incentivado muito com relação à pesquisa dentro da faculdade. Porque, de fato, Diogo, inclusive, muita gente que desconhece, né, acaba tendo um pouco de pé atrás. Por que tem o Uhum. pé atrás? Porque já tem, às vezes, uma linha de trabalho e que se entrar uma outra coisa que de repente responde melhor, né, a pessoa pode se sentir, de certa forma, invadida, né, com esse tipo de Sim. situação. E sempre o que eu coloco é assim, dentro das pesquisas, que eu quero saber o que está acontecendo. Né? Eu não estou preocupado se o ozônio vai ser melhor do que o tratamento A, do que o tratamento B, do que o tratamento C. Eu tenho algumas dúvidas clínicas, né? Eu penso isso, que a nossa pesquisa tem que surgir a partir da dúvida clínica. Então, eu tenho um problema real, clínico. Vamos lá, eu tenho uma doença periodontal. Eu tenho uma doença periodontal.
Será que o ozônio vai ajudar no tratamento dessa doença periodontal? Ou será que um bochecho com clorexidina, um tratamento periodontal convencional vai ser suficiente? E aí a pesquisa entra para responder essas dúvidas, Uhum. né? Para eu não sair fazendo tudo à torta e direito com ozônio na minha clínica. Ah, não, porque a clínica é soberana, soberana. É soberana, mas existe o campo da pesquisa, e aí entra o viés ético, né, em que eu tenho que respeitar aquele princípio de Hipócrates. Primeiro, não lesar. É, Porque pode ser que eu esteja fazendo algo com a melhor das intenções, mas que não seja o melhor para o paciente. Então, eu tenho que conhecer o que é o melhor para poder usar essa ferramenta da melhor forma, né? Dentro da ciência e da experiência clínica. Então, eu preciso unir esses mundos. E hoje, esses mundos estão muito desconectados. Muito uhum. desconectados. Então, de fato, assim, Diogo, é uma luta grande, tá? E é uma luta, é igual aquele filme dos Vingadores, é a guerra infinita. Infinita. É a guerra infinita, cara. A gente nunca vai ter resposta para tudo. Quanto Uhum. mais nós estudarmos, mais dúvidas nós vamos ter, né? Eu gostei, E eu gostei muito de uma. Eu estava vendo uma live, acho que era tua com o Carlos, e aí você falou assim. Estava falando de algum trabalho, de uma meta-análise, eu acho que foi feita, uma revisão é uma sistemática, meta-análise, é uma foi. meta-análise. E aí que não chegou a conclusão alguma, e aí tu comentaste assim, pois é, mas o fato, você e o Carlos falaram assim, mas o fato de não ter evidências não significa que não tenha eficiência. Isso significa que precisa de mais estudos Para né, comprovar a para real comprovar. eficácia, né? Uhum. Essa falta de evidência científica muitas vezes se dá pelo fato da terapia ter sido aprovada há muito pouco tempo aqui no Brasil, Uhum. né? Eu digo, na fisioterapia, por exemplo, a gente está há 2 anos, foi 2018 liberado para a gente, né, legislado, tudo. Então tem muito pouco tempo. E é o que eu falo, e as pessoas já estão querendo assim que a gente prove mil coisas que eu digo nem a medicina que está há mais tempo, né, e em outros países e não chegaram a tanto. E já estão querendo provar alguma coisa. Estava discutindo essa semana com um colega que é da SONAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Ele é o presidente daqui e ele estava falando, é que nem aquelas botas pneumáticas, né, que coloca no esportista. Ainda não existe estudo científico comprovando a eficiência dela, mas clinicamente sabe que os pacientes apresentam uma melhora e têm um conforto muito grande. E Então aí, vai dizer que aí vão ser desenvolvidas pesquisas. ainda, pois é, como é uma coisa recente, as botas pneumáticas, precisa de pesquisa, né? Mas também não vai jogar lá no lixo dizendo que não tem pesquisa. É o que eu falo sempre, tem que estimular, a gente tem que realmente fazer isso. Não é sair fazendo a torta e direito, né, até pelo viés ético, mas é colocar cada coisa no seu lugar e ir construindo esse conhecimento, né? De fato, se sabe muito sobre bioquímica, biologia do ozônio, isso tem bastante embasamento científico. Agora, como eu vou pegar essa bioquímica, essa biologia e colocar no meu paciente é a diferença. E em cada área vai ter a sua especificidade. Então, na fisioterapia, você vai associar o ozônio com uma, eu estou chutando, tá, Diogo? Com uma Sim. terapia crânio-sacral. Na odontologia, eu vou associar ele com o tratamento periodontal. Eu também não vou pegar tudo aquilo que a ciência levou décadas, às vezes séculos, para desenvolver e falar, olha, não precisa fazer mais isso, viu? Agora você aplica ozônio e, Uhum. como dizia o Cacete Planeta, seus problemas acabaram. Não é assim. Então, no processo de construir tijolo a tijolo, pode até ser que daqui décadas ou séculos chega Uhum. algum pesquisador, porque nós não vamos mais estar aqui, e fale, olha, hoje, aquilo que o Francisco, os dentistas faziam lá
em periodontia lá em 2020. Olha, hoje a gente sabe que se usar o ozônio assim, 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 ou se usar um laser, ou se usar sei lá o que, né, vai surgir, é melhor do que fazer o que eles faziam. E aí a gente entra para a história, como ultrapassado, como Não, acontece. E é é, isso e na outra coisa ciência. que tem que se levar em consideração, não só em cada área, mas é você analisar também o teu paciente, porque às vezes o mesmo paciente, mas em situações diferentes, você já não vai mais usar a mesma concentração, a mesma dose de ozônio, o mesmo volume. Então são muitas variáveis, né? A gente tem que É. pensar nisso também. Agora, tu tens algum caso aí para mostrar para a gente? Eu sei que, por exemplo, eu já vi umas cirurgias que vocês fazem. De imagens aí, tem alguma coisa para mostrar no teu. Tenho, Diogo, mas eu vou ter que dar as costas um pouquinho aqui para ligar o computador. Mas vai Não tem falando problema. que eu Não tô tem ouvindo aqui. problema. Não tem Eu problema. O vou, que vale é compartilhar aí, porque esse homem é, tem muita coisa para mostrar. tem algumas coisinhas aqui. Deixa eu já abrir o que está aqui Eu no vi, computador. eu vi também um estudo não, eu vi também as pessoas comentarem que você consegue acelerar com a ozonioterapia na ortodontia. É sério Então, isso? Diogo, é sério, mas não é um fato concreto, tá? O que Uhum. que acontece? Dentro da ortodontia, foi feito um trabalho que eu também tive o prazer de colaborar, da Melissa, e nós aplicamos, né, nessa pesquisa, ozônio de forma submucosa para observar a movimentação ortodôntica. E o resultado da Melissa nos animais foi muito promissor, muito interessante, tá? Mas daí para afirmar que o ozônio acelera a movimentação em pacientes ortodônticos humanos é um passo além, né? A gente precisaria ter mais base científica in vitro em modelos animais para caminhar para uma aplicação em paciente. Isso no meu modo de ver a ciência, tá? Uhum. Então, de fato, é extremamente promissor, mas daí a sair aplicando nos pacientes no consultório, ninguém sabe qual vai ser o resultado histológico, tá? Respeito quem faz, quem sou eu para julgar, né? Mas eu, como profissional da área, não faço ainda. Pode ser que a Uhum. gente tenha respostas mais sólidas ou que construam um conhecimento em cima dessa ideia para que a gente tenha segurança mesmo, de falar, olha, eu uso o protocolo assim na ortodontia, melhora por isso, melhora por aquilo. É diferente de alguns trabalhos que nós temos observado e orientado aqui na escola, por exemplo, em cirurgia de terceiro molar, que é um trabalho do Renato Baião, que ele fez um lado da boca com ozônio, outro lado sem ozônio. E, de fato, a dor pós-operatória, o número de comprimidos que esses pacientes tomaram no pós-operatório, quando foi aplicado ozônio, foi muito menor. Então, foi bem Uhum. superior. Mas aí sim já é um trabalho em humano, né, com o comitê de ética, assim como o trabalho em animal também precisa do comitê de ética. Então, devagar a gente chega longe. Correndo, às Uhum. vezes a gente tropeça no meio do caminho. Deixa eu só virar a câmera aqui, Diogo, para poder mostrar esse, essa questão aqui. Isso aqui é uma lesão de osteonecrose induzida por medicamento. Então, aqui, nessa região, vocês estão vendo esse amarelinho é pus, que está vindo do osso, ó, esse ossinho que eu estou circundando em verde, necrosado, tá bom? Então, a Uhum. proposta aí foi fazer a aplicação do ozônio, água, gás e óleo, como tratamento mesmo, tá? E não foi uma proposta coadjuvante.
Aliás, coadjuvante também foi o antibiótico que essa paciente, em determinada fase do tratamento, utilizou, né? Então, foram várias terapias, né? Mas principalmente a ozonioterapia. Olha aqui, ó, a lesão regredindo e a lesão cicatrizada. E o acompanhamento radiográfico para mostrar a formação óssea. Uhum. Então aqui é uma radiografia também mostrando o acompanhamento aí de 2 anos e aqui é o acompanhamento do ano passado, 2019. Então eu tenho aqui o inicial da paciente e o controle agora desculpa, esse ainda era 2018, mas eu tenho esse controle mostrando que o osso se mantém. Uhum. No de 2019 é esse. Tá? Então, de fato, a gente tem uma possibilidade com ozonoterapia dentro da odontologia fantástica, fantástica. Mas os estudos, principalmente estudos clínicos em paciente, são escassos. Então, algumas revisões de literatura chegam nessa conclusão, que falta evidência. Por quê? Porque não tem estudo em paciente. Aliás, não tem, são poucos estudos. E os Uhum. estudos que sobram para uma análise aí, por exemplo, uma revisão sistemática, uma meta-análise aplicada nessa revisão, os estudos concluem que a ozonioterapia não é eficaz, tanto Uhum. na endodontia quanto na periodontia. Nós fizemos um trabalho clínico aqui em periodontia em paciente, trabalho do Pedro Aquino, boca dividida, e nós vamos refazer agora algumas análises para publicação desse trabalho, mas muito promissor, né? Assim como nós fizemos com um modelo em animal, junto com a professora Elizabeth, em ratos, a gente irrigou a boquinha do rato com doença periodontal, né? Com água ozonizada, com óleo, com clorexidina, tem todo o protocolo que isso foi feito, tá? E tivemos resultados interessantes para a ozonoterapia. Então, agora é aguardar a publicação desses trabalhos, né? Uhum. Para a gente ir criando essa base sólida para que os estudos em seres humanos sejam mais comuns, né? Porque tudo caminha para a gente chegar e aplicar no ser humano e aumentar o grau de evidência para Uhum. futuras meta-análises terem esses dados, Esses né? dados. Falando em publicação, saiu a terceira edição do livro lá de Madrid, né? E Polêmico, né? houve uma participação de vocês, não é isso? Eu estou Sim, enganado? sim, sim. Conta para falar dessa experiência de ter participado e como é que tá? A Declaração de Madrid é uma referência que nós usamos, né, entre outras, né, para a aplicação da ozonoterapia em todas as áreas da saúde. Nós tivemos o convite, professor Carlos, professora Magda e eu, de colaborar na parte referente à odontologia, né? Uhum. Então foi uma troca de experiências bem interessante, tá? E eu realmente, dentro da individualidade de cada paciente, não acredito em nada como um protocolo rígido, tá? Acredito de protocolos iniciais, é assim que eu Uhum. vejo a Declaração de Madrid e outros tratados, mas é importante ter protocolos iniciais para que a Uhum. partir daí se observe e se individualize o tratamento quando necessário, que muitas vezes Uhum. com um protocolo você chega em resultados. Então foi uma experiência bem rica, né, uma oportunidade de colocar a ozonoterapia brasileira dentro de uma visão, né, de um panorama mundial. Então foi bem legal mesmo. É uma Uhum. oportunidade única. Tá. E fala, tem também, eu acho que é interior de São Paulo, eu vi a Magda também comentando, eu acho que
interior de São Paulo já em algumas unidades de saúde, em algumas cidades já tem o trabalho da ozonioterapia numa unidade básica de saúde, né? Exatamente. A professora Magda é servidora pública aqui em São Carlos, no interior, e conseguiu, através da prefeitura, implementar isso numa unidade de saúde, né, no Centro de Especialidades Odontológicas. E, inclusive, conseguiu com que a prefeitura formasse, né, desse o curso de formação para alguns profissionais em ozonioterapia, para que eles possam, né, e aplicar a ozonioterapia com segurança nos pacientes. Uhum. Então, na odontologia, né, muito por conta do trabalho da Magda lá, isso foi implementado. Existem outros projetos, inclusive na cidade de Araraquara, né, também com participação da Magda e Uhum. outros colegas. Eles estão implementando, ou já, na verdade, já implementaram para o tratamento de feridas, né, sistêmicas, né, de forma geral, não só Ou, na. ou seja, Exato. olha, imagina, então o Conselho Federal de Odontologia, que foi em 2015 que regulamentou, tem o quê? 5 anos, e olha o que vocês já conseguiram plantar e estão colhendo já. Abriu a Então, porta, né, Diogo? tem muita coisa aí para que vai com certeza sair. A sementinha já está sendo plantada. Tem uma pergunta aqui do Flávio Alvarez, que O será que o Fábio. tratamento, O ele Fábio, mandou um Fábio. abraço para ti, ele mandou um abraço aí para, Esse é um hermano argentino. Gente boa, gente boa. ele comentou aqui em cima, deixa eu ver, cadê? Tem um comentário dele curioso, Será que que o. engraçado, que ele diz assim, não, rapidinho, cadê? Olá, amigo Francisco, te mando um abraço desde acá, desde Buenos Aires, a la distância, com la distância social. E ele Legal. pergunta o seguinte: será que o tratamento com plasma convalescente tratado com ozônio pode ter o melhor resultado nessa. Acho que na questão do Covid, né? Que eles estão Deixa eu estudando. ver. Será que não é isso? Deixa eu ver aqui que ele mandou a pergunta 2 vezes. Aqui mandou uma. Plasma convalescente funcionará melhor com ozônio? É isso que ele perguntou aqui em cima, nos Mas comentários. deve ser no resultado no Covid, que eles estão Uhum, testando, né, o plasma convalescente com um relativo sucesso, até onde eu vi, né? E uhum, Fábio, assim, na crença, eu acredito que sim. Eu acredito que pode realmente melhorar. Porque quando a gente trabalha com plasma, né, na harmonização orofacial, na medicina esportiva, na ortopedia, os resultados são bem superiores quando se associa ao ozônio. Então, eu acredito que sim, mas não tenho a resposta científica para isso. uhum. Precisaria fazer algum teste. A Fernanda pergunta aqui: em retirada de restauração com amálgama, a ozônio pode diminuir a toxicidade? Não, o ozônio ele não vai reduzir a toxicidade na verdade, do mercúrio que está sendo solto, né, quando a gente quebra essa restauração de amálgama, aquece. Evidentemente que não. O ozônio vai ajudar para a descontaminação da região, para melhorar a descontaminação. Quando a gente pensa em metais pesados, precisa ter outras estratégias, tá? Então, você tem desde estratégias alimentares até estratégias de mecanismos, na verdade, que trabalham com base na medicina quântica para quelar esses metais pesados e Uhum, outras ferramentas, tá? Mas o ozônio ele ajuda a descontaminar. Ponto. uhum. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Alguma experiência com tinitos? É Não, não isso? tenho. Não. Não tenho.
Tá. Na implantodontia, o uso de água ozonizada ajuda na aceleração da cicatrização? Clinicamente, o que eu observo? Eu não uso só a água, tá, doutor Simões? Eu uso a água, o gás e o óleo. Cicatrização é de 3, 4 dias. Cortou, Diogo? Cortou. Tá, desculpa, deve ter oscilado um pouco a rede. Tá? Tá. O período de cicatrização vai ser mais ou menos de 3 a 4 dias. Quanto que, normalmente, nós observamos uma cicatrização entre 7, 10 dias, às vezes até um pouco mais, dependendo do procedimento. Então, quando eu utilizo a água, o gás e o óleo, eu tenho esse resultado de aceleração, sim. Tá? Uhum. Tá. Teve um caso interessante aqui. Eu estava atendendo um amigo, um compadre, e ele tinha feito um canal. Estava com muita dor no dente, eu preparei água ozonizada e disse, toma, faz um bochecho, fica aí fazendo. Até dei um pouquinho da água e levei para casa dele. Ele levou para casa dele. Aí ele voltou e aquilo passou. Eu também esqueci, eu estava tratando ele de outra coisa, ele estava com problema na coluna. E aí, depois ele voltou e disse assim, meu dentista, quando viu, ficou surpreso. Como é que fechou tão rápido? Já tinha fechado. E ele não lembrava do ozônio. Nem eu estava lembrando, ninguém estava lembrando. Depois que caiu a ficha, será que foi do bochecho que tu ficaste fazendo? Não sei se foi, só desse bochecho da água, mas ele falou que não estava querendo fechar. A história era essa e eu dei para ele fazer o bochecho com a água ozonizada. E fechou de uma forma que o dentista ficou impressionado quando viu. E comentou, espantado com É, aquilo, né? Com aquele resultado. E Francisco, fala pra gente um pouquinho da habilitação. Hoje, como está a habilitação dentro da odontologia? tá. Hoje, o processo de habilitação da ozonioterapia na odontologia, ele respeita justamente essa resolução 66/15, tá? O que a resolução diz? De uma forma resumida, Diogo, o dentista que quiser ser habilitado para trabalhar com a ozonioterapia, ele precisa fazer um curso de 32 horas mínimo, tá? Em uma faculdade credenciada ao Ministério da Educação. Então, tendo esse requisito, ele vai apresentar o diploma comprovando que ele fez essa carga horária mínima, apresenta isso para o Conselho Federal de Odontologia, paga uma taxa, como em tudo que a gente registra em conselho, e Uhum. você vai estar registrado na carteirinha como habilitado em ozonioterapia. Você vê que o habilitado em ozonioterapia não quer dizer que ele é um ozonioterapeuta geral, tá? Ele é habilitado em ozonioterapia na odontologia, Sim. né? Nós temos, inclusive, o nosso grupo de ex-alunos chama ozonioterapeutas, mas ozonioterapeutas é um grupo que só tem dentista. Então, Uhum. ozonioterapeutas orais. Não Sim. somos ozonioterapeutas sistêmicos. Isso é bem importante ressaltar. Nesses cursos, nós ensinamos o dentista a usar a ozonioterapia dentro da área de atuação dele. Porque fora da área de atuação dele, ele não pode atuar, porque ele é dentista. Então é um princípio básico de ética. Tá. Mas veio aqui. Eu, por exemplo, quando estou nos cursos, eu ensino muito a fazer que eu aprendi até com o Dr. Juan, a sublingual. Porque ele sabe que aqui toda essa mucosa vai ter um efeito sistêmico também, Exato. né? Então, não está muito longe de vocês estarem trabalhando tudo, porque saúde começa pela boca, Francisco. Não tem como fugir disso, Não, não, perfeito, né? Diogo. Então, Mas como eu vejo, né? Você sabe as complicações que podem ser oriundas de uma aplicação do ozônio sublingual, da forma como eu também aprendi com o Dr. Juan, né? uhum, Fantástico. Essa aplicação sublingual tem gerado algumas complicações e algumas urgências, inclusive, dentro de consultórios odontológicos, de uhum, dentistas não que fizeram curso conosco, é uma técnica que nós não
ensinamos e não encorajamos o pessoal a fazer, Diogo, Uhum. pelo simples fato de curva de aprendizado, tá? O dentista, ele é habilitado a fazer aplicação tópica. A aplicação sistêmica, não. Nós sabemos dos benefícios, mas você tem experiência com ozonioterapia, eu tenho experiência com ozonioterapia, inclusive agora entrou a doutora Lia, né? A tia Lia, que eu falei no começo, ela está assistindo, então ela não me deixa mentir, né? Que qualquer Uhum. coisa ela já puxa a minha orelha ao vivo, mas não é porque a gente tem experiência em uma situação que o nosso aluno pode aprender e ele vai ter os mesmos cuidados que a gente está tendo, né? Então, ó, a ozonioterapia, o Carlos colocou aí, sistema estomatognático. A sublingual é uma via, Diogo, mas eu não posso passar isso para o aluno porque eles não sabem nem ligar o gerador de ozônio. Tá? Quando ele entra no curso, ele não sabe ligar o gerador de ozônio. Você imagina, né, já está ocorrendo, né, uma intercorrência por conta de uma inalação do gás. Uhum. O cara, eu já recebi ligação de acidente com esse tipo de aplicação e a pessoa desesperada, com o paciente na cadeira. Ah, mas eu fiz um curso com fulano, ciclano, beltrano, eu aprendi a fazer, mas o paciente inalou. O que eu faço Uhum. agora? E esse o que eu faço agora é um fator que pode pesar e jogar muito contra tudo que a gente vem batalhando, né? Eu acho fantástico, eu acho que é uma via muito promissora, né? Tem algumas situações que tem uma boa indicação, Uhum. mas eu não gostaria de encorajar as pessoas que estão, como, por exemplo, uma via médica, que o Dr. Juan usa muito e é fenomenal, já fiz em mim como paciente, que é a aplicação endovenosa, do gás Uhum. direto. É Sim. fenomenal, mas existe uma grande possibilidade, principalmente na mão de pessoas inexperientes, né? Quando eu falo inexperiente, pessoal, não é a pessoa que começou agora, ou faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. É uma pessoa que nunca viu, não sabe resolver a intercorrência que isso pode causar. Qual que é a intercorrência que uma aplicação endovenosa pode causar? O paciente pode ir a óbito, tá? Por uma embolia. Numa Sim. aplicação sublingual, esse paciente pode ter uma complicação cardiovascular importante e pode apagar na tua frente. E aí, Josué, o que você faz? Entendeu? O que você faz com o paciente apagado na tua cadeira? Reza o Pai Nosso, liga para o Diogo, liga para o Carlos, liga para mim, liga para a Lia, entendeu? Então a preocupação, o cuidado que a gente tem tido em restringir durante a formação algumas técnicas é essa, porque você não pode fazer nada. Isso é uma frase de um cirurgião dentista italiano, Matteo Chiapasco. Ele fala assim, ele começa a aula dele assim: nunca faça nenhum procedimento no seu paciente que você não está preparado para resolver a A intercorrência. intercorrência. Se você não está capacitado para resolver a bronca, que pode ser oriunda do que você está fazendo, não faça. Porque senão você está ferindo o princípio de Hipócrates, que é o princípio de primeiro não lesar. Uhum. Então não faz sentido. A gente é promotor de saúde, né? Nós não estamos aqui para promover intercorrência. Então, se você não sabe resolver, não faz. Olha, Francisco, estou preparado, eu sei resolver uma situação de embolia pulmonar, eu sei resolver se meu paciente apagar aí com uma síncope vagal, eu resolvo isso aí, meu consultório está preparado, minha clínica para isso, para esse tipo de intercorrência. Legal, aí eu vou dar a minha experiência. Tá? Eu já fiz curso de suporte básico de vida pela American Heart Association, com a minha orientadora de doutorado, professora Juliana Ramaciato, e eu não me sinto capaz de reverter uma parada cardiovascular, cara. Eu Uhum. fiz o treinamento, fiz prova, tenho carteirinha,
e eu não me sinto preparado. Por quê? Porque eu não sou intensivista, não é um negócio que eu faço todo dia. Então, Uhum. para que correr um risco desse para falar, eu faço? Ah, tá bom, você faz. Eu tenho certeza, porque a gente já presenciou aqui na clínica situações dessas, tá? De ter que chamar a ambulância, não de aplicações odontológicas, mas de aplicações sistêmicas, pelo paciente ter tido um efeito que a gente não esperava. Uhum. Então, hoje não se faz mais esse tipo de aplicação aqui, tá? Porque se der um problema, meu, é complicado. Ó, a Ó, aplicação auricular, né? auricular, eu já ia te falar, estão te perguntando, e aí? Se vocês fazem, né? E a Adriano, aplicação? Você indica? eu vou dizer, eu nem indico nem contraindico. Por quê? Porque para o dentista está fora da área de atuação. Então, para o dentista você já elimina, tá? Sistema estomatognático não é ouvido. Ouvido, quem trata é o otorrino, tá? Então, eu nem indico nem contraindico. Eu acho que tem que ser observado pelo otorrino qual vai ser a função dessa aplicação auricular. Né? Para que eu estou fazendo? Né? Então, qual que é o diagnóstico? Para que eu quero fazer esse tipo de aplicação? Mas eu acho, dentro do que eu estudo, né, e tenho visto, que é uma aplicação promissora, mas também falta evidência científica. Tá? Não para o dentista. O dentista não mexe com o ouvido. O dentista Uhum. mexe com outra área. Tá? O Carlos falou da relação com o terreno biológico. Né? Terreno biológico, para quem nunca ouviu esse termo, pessoal, é como, tá o nosso, como estão os nossos nutrientes corpóreos. Né? Como que está o teu líquido entre as células? Composição do teu líquido intersticial, que vai nutrir as tuas células. Então, isso dentro de uma filosofia se chama de terreno biológico. Uhum. Mas, no meu conceito, nada mais é do que a fisiologia do paciente, a bioquímica do teu paciente, como que ele está respondendo, né? Como que aquele campo está para receber o tratamento que eu vou propor. É óbvio que se meu paciente está em desequilíbrio, se é um paciente, vou dar um exemplo, vai, que tem uma doença sistêmica descompensada, seja uma diabetes, o terreno biológico dele não está bom. Uhum. Se é um paciente que sofre estresse crônico, o terreno biológico dele não está bom. Então, né, o terreno biológico, assim como as nomenclaturas que estão sendo dadas para odontologia, como odontologia integrativa ou biológica, e medicina Uhum. integrativa, eles olham dentro dessa questão do terreno biológico, e isso vem da Da homotoxicologia, homotoxicologia. que é uma vertente da homeopatia alemã, e aí a conversa vai longe, né, que usa agentes homeopáticos, não na diluição homeopática, para poder associar com outros agentes terapêuticos, o que é fantástico também utilizo no meu consultório, mas, alguém comentou da paralisia de Bell e aplicação auricular. De Então, Bell. Marçal, é o Marçal, aluno nosso de Araraquara, gente finíssima, né? Paralisia de Bell e aplicação auricular. Mais uma vez, né, Marçal? A aplicação auricular não é uma área de atuação do dentista. Então, Uhum. eu não vou nem te dizer que sim nem que não. Né? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Mas existe possibilidade de aplicação do ozônio local para paralisia de Bell, com resultados bem promissores. O Marcelo é de Belo Horizonte, mas ele fez curso em Araraquara, Marcelo. Então, eu acho bem promissor. Né? Acho que o pessoal da Otorrino, que está nos ouvindo ou que vai ver a live, pode investigar isso de uma forma mais adequada, né? Para Uhum. poder nos dar esses resultados. Araraquara, falou lá. É, então, eu quero falar aqui, tá? A gente vai encerrar nossa live, mas eu quero
antes avisar todo mundo que está nos assistindo aqui que essa turma aí maravilhosa, o Dr. Francisco, mais Carlos, Magda e o Brusadelli, se Deus quiser, que a pandemia não permitiu, agora era para estar tendo a formação em Belém, né, a habilitação para a odontologia, e a gente teve que Exatamente. mudar a data, ficou para, acho que novembro, né? Não me recordo, mas Eu basta acho que entrar novembro. novembro no diogobonifácio.com é o site, entra lá que vai ter a data, ou então vê aqui mesmo no perfil da clínica, do perfil do Instagram, dá para ver a data, tem um calendário dos cursos, e eles vão estar aqui com a gente para dar essa habilitação, essa formação. Então, muito obrigado, Carlos, pela participação, obrigado ao Paulo, que é fisioterapeuta, estava comentando ali também. Obrigado a todo mundo e muito obrigado, Francisco, pela tua participação. É, enfim, só quero te agradecer mesmo. Marina, ou a Marina aí, Marina, minha Marina sempre namorada, presente, a a tua Paula, namorada. minha irmã, Ah, professora é? Elizabeth Elizabeth, que estava Martinez. aí. Ó, Paulo. Legal. Então, gente, muito obrigado. Francisco, só te agradecer mesmo. Diogo, posso deixar uma mensagem Pode? final? Pode. Queria então agradecer todo mundo que dedicou um tempinho aí do comecinho da noite para nos ouvir. Deixar claro para vocês, Eliana é minha mãe, viu, Ah, é? Diogo? Deixar uma reflexão, tá, pessoal? Tudo que a gente vai fazer na vida, não queira ser o primeiro, tá? Nem o último a fazer. Observe sempre quem já tomou paulada, quem já sofreu, quem já correu atrás e tal. Não à toa, no nosso grupo, está o professor Sérgio Brusadelli, que tomou muita paulada aí nos idos de 1996 com a ozonioterapia, tá? O Carlos e eu já tomamos muito menos. A Magda, menos ainda, mas a Magda entrou com prefeitura. Então, nunca seja o primeiro e nem o último. Se você estiver no meio do caminho, você vai estar acompanhando a sedimentação dessa técnica ou o declínio da técnica, que muita coisa aparece e some do dia para a noite. E só realmente as práticas que têm comprovação científica e clínica, eu não posso tirar a ciência da clínica, né? O que eu desenvolvo, o que eu ajudo a desenvolver na ciência, tem que ter aplicação clínica. Uhum. Tá? Então, isso é preponderante para solidificar qualquer técnica. Então, não seja o primeiro, nem seja o último. Acho que por isso a ozonoterapia hoje tem aparecido tanto. Né? Por quê? Porque a partir dessa resolução abriu a porta, as portas se abriram, na verdade, para a área da saúde. E isso, pessoalmente falando, é um motivo de satisfação, sabe, Diogo? Fala assim, eu fiz alguma coisa, né, que foi legal para a odontologia e está sendo legal por ter aberto para as outras áreas da saúde. Então, me sinto, realmente, hoje eu tenho 35 anos, mas eu posso afirmar que eu já me sinto um profissional realizado por ter participado, né? Por ter sido aí um tijolinho nessa construção. E aí realmente eu tenho que deixar a modéstia de lado, tá? Porque não foi fácil, não está sendo fácil, e eu sei que não será fácil. Uhum. Mas dentro do que nós acreditamos, né, como equipe, como profissional, a construção desse conhecimento tem sido muito bacana. Então, deixar o meu agradecimento especial para os professores que estão abrindo as portas aqui
dentro da faculdade, me convidando para participar desses projetos, né? Porque antes de ter o doutorado, cientificamente você não é nada, você não pode fazer nada, tá, Diogo? Você não pode participar nem de banca. Mas agora com o doutorado, né, já estão surgindo os convites para as bancas, as pesquisas eu estou como co-orientador, então vão sair os artigos, é a única moeda de troca que eu tenho com esses grandes professores que estão nos auxiliando. Meu agradecimento ao Carlos, que sempre também ajuda no delineamento das pesquisas, ao Sérgio, à Magda, que estão junto conosco no curso, né? E a você, Diogo, por sempre, você, Diogo, eu vou estender a Dani, a Karina, ao Alexandre Caran, né? A essa turma também que tem colaborado muito com o desenvolvimento da ozonoterapia, principalmente na região norte e nordeste, que é onde vocês moram, né? Tem sido realmente expoentes na disseminação da ozonoterapia, em congressos internacionais que eu tive a honra de participar. Então, isso aí, trabalhando junto, a gente chega mais longe, mas sempre pensando de forma consciente. E da onde vem a palavra consciente? Vem de consciência. Então, quando eu tenho o desenvolvimento da minha consciência, eu desenvolvo a ciência. Então, levar isso sempre junto. Tá? Esse seria o recado longo aí que eu queria deixar. Obrigadão, Diogo. Que recado bonito. Para vocês. Obrigado a todos que participaram. Mais uma vez, obrigado, Francisco. Bom que vai ficar gravado. Vai ficar, aí... Já ficou, essa é a parte 2, tá? Para quem perdeu. Aí eu posso lembrar, do recado, porque nem eu vou lembrar tudo que eu falei. Mas foi bonito. Obrigado, amigo. Obrigado, um beijo a todos se encontra. aí. Beijão, tchau. Valeu, tchau, tchau.